Olá pessoal, tudo bem? Então, calor e temperatura. Dois conceitos, duas palavras por enquanto, né? Que muitas vezes a gente utiliza. Mas bem, tem diferença eles? A gente vai responder, eu vou responder essa pergunta aqui hoje, certo? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like, compartilhar aí no final do vídeo, seguir nas outras redes que aparecem no final da tela, certo? Para ajudar o canal. Então, vamos lá. Calor, certo? E temperatura. Primeiro ponto, tem diferença essas duas palavras? Bem, na física tem. Claro, no dia a dia é comum nós falarmos, quando um dia está muito quente, falar, nossa, que calor, né? Como está calor, calorão. Mas na física, isso já há uma diferença, né? Temperatura e calor são dois conceitos diferentes nesta área, certo? Bem, temperatura, ok, é uma propriedade, tá? A gente pode dizer uma propriedade macroscópica, ou seja, é utilizada, né, para quantidades muito grandes, tá? Quantidades de moléculas próximos do número de Avogadro, lá, né? 6 octolhões, certo? Então, é uma quantidade macroscópica, tá? Dita uma grandeza intensiva, tá? Ou seja, é uma grandeza que tende a não muda com a quantidade. Massa é uma grandeza extensiva. Quanto mais matéria, mais massa eu tenho. Já a temperatura já não ocorre isso, né? E a temperatura, na verdade, ela mede, é uma forma de medir entre, né, aspas aqui, grau, tá, de agitação das moléculas. Tá? Grau de agitação das moléculas. Tá? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, tá, pensando num gás, ok? Um recipiente, tá? Dentro desse recipiente vai ter um gás, pensando num conjunto de partículas, o que ocorre? A agitação média das partículas desse gás, ou seja, o conjunto entre as translações, as vibrações, as rotações que as partículas constituintes deste gás faz, né? Faz com que cada partícula tenha uma energia. Só que, claro, não conseguimos medir a energia de uma única molécula daquele gás, um único constituinte, né? Então, para conseguirmos trabalhar com toda essa quantidade, que é uma quantidade muito grande, mensurável, né, para a mente humana, pensando assim, trabalhamos com esse conceito de temperatura. Tá? Uma propriedade dos corpos macroscópicos. Claro, não faria sentido falar em temperatura para um átomo, né? Afinal, a temperatura ela mede um grau, né, de energia cinética de oscilação de moléculas, né? Então, de um conjunto todo, certo? Então, basicamente, a temperatura é isso. Em poucas palavras, a agitação. É o que define a temperatura, certo? Agitação. E essa temperatura, só para especificar aqui, temos a nossa medida, graus Celsius, né? Tem uma medida centigrada aqui, né? 100 graus. Em termos absolutos, temos o Kelvin, tá? Que é importante na área dos gases, certo? Então, quando falamos em temperatura, nós falamos praticamente de agitação de moléculas, né? Fala da energia cinética média das moléculas constituintes de um gás. Até depois nós vamos ver que vai ter a questão da energia interna, tá? Que vai ter uma relação com
a temperatura, né? Mas isso ali para dentro dos gases, certo? Agora, visto temperatura como uma grandeza, né, que mede a agitação das moléculas, vamos ver o que é o calor, né? Calor, a definição que nós demos para calor é nada mais do que uma energia em transição ou trânsito, né? Trânsito, a ideia de sai de um lugar e vai para outro. Então, o calor, ele é basicamente isso, é energia em trânsito. Só que, claro, essa energia se dá por, né, diferença de temperatura. Diferença de temperatura. Tá? Então, a condição para ocorrer, né, esse tal calor, né, ter essa energia em trânsito, que a gente diz transferência de calor, devemos ter uma diferença de temperatura. Tá? Num pequeno exemplo, ok? Que eu tenho uma vela, tá? Fazer aqui uma vela, pires, certo? Vou fazer uma cerinha aqui também. Tá? Tenho uma vela e próximo a essa vela farei aqui, né? Pode ser um copo, novamente, tá? Um copo com água, tá? O que ocorre, né? Se eu colocar esse copo d'água próximo à vela, é evidente que após um certo intervalo de tempo, percebemos um aquecimento dessa água. Por quê? Porque tem a transmissão, ó, de calor vindo da vela para o copo d'água, certo? Podemos pensar dessa seguinte forma, claro, aqui é uma análise. Temperatura da vela, temperatura da água. E, como a vela está acesa, é óbvio que a temperatura da vela acaba sendo maior que a temperatura da água. Por essa diferença de temperatura, nós temos essa transmissão, que a gente diz, essa transferência de calor, né? A vela emite calor, na verdade, para o ambiente todo. O copo d'água, como faz parte ali do ambiente também, acaba recebendo uma parcela desse calor, né? E bem, olha, o que acontece com esse calor? Esse calor absorvido pela água, bem, pode acontecer várias coisas, né? Se a gente pensa em gases, por exemplo, tem trabalho, variação de energia interna. Aqui vamos pensar em temperatura, né? Com o recebimento desse calor, a temperatura tende a aumentar, né? Mas, claro, uma coisa não difere, não se equivale à outra. O calor é essa energia em transição. A temperatura é a agitação dos constituintes daquele corpo. A energia cinética média, né, de oscilação, rotação daquele corpo. Tá? Então, o que na verdade acontece? O calor ele aumenta a agitação de moléculas. Tá? Se a agitação não muda, não há calor no processo. Ou a gente diz que o calor líquido transferido é nulo. Né? Isso aí vamos ver melhor depois, quando for pensar na lei zero da termodinâmica, falar de equilíbrio térmico. Certo? Mas, bem, temperatura, se for colocar em palavras-chave, é a agitação. Ele vai medir a agitação das moléculas. Calor, em palavras-chave, né, a gente pode dizer que é basicamente energia. A gente gosta de chamar, às vezes, de energia térmica. Tá? Daí pode ser colocado como um exemplo, um sinônimo para calor aí, né? E bem, esse calor em termos de unidade, eu vou chamar aqui por enquanto C de calor, pode ser caloria, ou também o que nós conhecemos que é o J de Joule. Caloria é aquela mesma caloria que aparece em tabelas nutricionais de alimentos, certo? São dois conceitinhos diferentes, ok? Então, quando eu disser que algo está muito quente ou muito frio, eu estou me referindo ao que? À temperatura muito alta ou muito baixa. Agora, o calor é nada mais do que uma energia que está transitando de um corpo a outro. É um processo que ocorre aí devido a uma diferença de temperatura, certo?
Então aqui respondida aí a questão de calor, temperatura, se são a mesma coisa. Não, não são a mesma coisa, são conceitos bem distintos aqui na física, certo? Espero que eu tenha respondido, né, respondido à dúvida de vocês, certo? Espero que vocês se inscrevam no canal, deem um like, mandem algum comentário, certo? Desejo vocês bons estudos e até a próxima!